Olá, sou a Joana Troian Pereira, formada em Engenharia Civil pela Universidade de Passo Fundo, e vou apresentar o artigo intitulado Influência da sequência de mistura dos materiais em propriedades de argamassas produzidas com fibras de polipropileno. O artigo foi desenvolvido através de uma pesquisa de conclusão de curso, juntamente com a professora Patrícia Silveira Lovato. Grande quantidade de obras sofrem com a fissuração por retração nos revestimentos argamassados. Esta manifestação patológica pode prejudicar a aderência do revestimento e sua estanqueidade. O uso de fibra nas argamassas é uma das soluções para a resolução desta manifestação patológica. As fibras agem no reforço da matriz cimentícia, aumentando sua resistência, controlando a fissuração do compósito. A fibra de polipropileno é uma das mais utilizadas devido à fácil aquisição, baixo custo, boa durabilidade, baixa absorção de água e por ser resistente ao meio alcalino. No entanto, para as fibras funcionarem adequadamente, elas devem estar bem distribuídas na mistura, o que é influenciado pelo processo de mistura. A ordem de introdução dos materiais influencia consideravelmente na homogeneidade final da mistura. O objetivo do trabalho é avaliar o efeito de sequência da mistura dos materiais em propriedades de argamassas com diferentes comprimentos de fibras de polipropileno. Os materiais utilizados na pesquisa foram cimento Portland CP2F32, cal hidratada CH2, areia natural de rio de 4,75 mm de diâmetro e fibras de polipropileno de 6 e 12 mm de comprimento. Foram definidas como variáveis a serem analisadas o comprimento das fibras e duas sequências de misturas. Dessa forma, foram avaliadas 5 combinações, sendo uma de referência sem fibra. O traço foi definido de 1:6 em volume, cimento, cal e areia, e convertido para massa. A quantidade de fibra foi fixada em 850 gramas por metro cúbico. A mistura de referência foi realizada seguindo a sequência indicada pela NBR 16541. Para todas as misturas foi preparada uma argamassa intermediária de cal, areia e água, a qual foi mantida coberta em sala climatizada por 24 horas. O índice de consistência foi fixado em 255 mais ou menos 5 milímetros, ajustando-se a água necessária em cada mistura para alcançar esta consistência. Na mistura seca, as fibras foram adicionadas misturadas à areia ainda seca antes do preparo da argamassa intermediária por 5 segundos, sendo adicionada água na sequência. O tempo de mistura total foi de 4 minutos e meio para o preparo da argamassa intermediária e de 3 minutos e 20 segundos para o preparo da mistura final no dia seguinte, quando foi adicionado o cimento e ajustada a água, totalizando 7 minutos e 50 segundos de tempo de mistura. Na mistura úmida, as fibras foram adicionadas à mistura após todos os materiais misturados, ou seja, no segundo dia. O tempo de preparo da argamassa intermediária foi de 4 minutos. No segundo dia, as fibras foram adicionadas à argamassa após 2 minutos e meio de mistura, quando os demais materiais já estavam homogeneizados, sendo misturado por mais 2 minutos e meio, totalizando 5 minutos no segundo dia e 7 minutos no total. As propriedades avaliadas foram a resistência à compressão aos 28 dias, a resistência à tração na flexão aos 28 dias e a retração linear, a qual foi medida aos 4, 5, 6, 7, 14, 21 e 28 dias. Os dados obtidos foram analisados estatisticamente, verificando quais variáveis influenciaram significativamente nos resultados. Através dos gráficos de resistência à compressão, verificou-se que as argamassas produzidas pela
pelo processo de mistura seca, a resistência foi praticamente a mesma que a argamassa de referência, independente do comprimento da fibra. Já as argamassas produzidas pelo processo de mistura úmida apresentaram resistência à compressão de 21,4 e 17,9 menores que a argamassa de referência para os comprimentos de fibras de 6 e 12 milímetros, respectivamente. Nota-se que as argamassas produzidas pelo processo de mistura úmida que demandaram mais tempo de mistura foram as que tiveram menor resistência. A partir da análise estatística, verificou-se que a sequência de mistura influenciou significativamente nos resultados obtidos, enquanto que o comprimento da fibra não. Nos resultados de resistência à tração, as argamassas produzidas pelo processo de mistura seca obtiveram resistência à tração maior quando comparada com a argamassa de referência, sendo de 11,6% para a argamassa MS6 e de 5,8% para a argamassa MS12. Em contrapartida, as misturas realizadas com adição da fibra na mistura úmida apresentaram resistência inferior à argamassa de referência, sendo de 13 e 10,1 menor que a argamassa de referência para as fibras de 6 e 12 milímetros de comprimento, respectivamente. Ainda analisando os resultados de retração, não se observa uma tendência comum a todas as misturas. A adição de fibras tem efeito benéfico na redução da retração linear em comparação à mistura de referência. O comportamento variou ao longo do tempo de ensaio, sendo que aos 28 dias, idade final de medição, as misturas MS12 e MU6 apresentaram os menores valores de retração, sendo de 42,7% e 46,3% menores que a argamassa sem fibras, respectivamente. Constata-se que a fibra tem maior influência no parâmetro de retração, ou seja, no controle de fissuração, do que no aumento de resistência. De acordo com a análise estatística, a sequência de misturas não influenciou significativamente nos resultados, enquanto que o comprimento das fibras exerceu influência significativa. Constatou-se que o aumento da relação água-cimento no processo de mistura úmida e o maior tempo de mistura necessário influenciaram nos resultados de resistência à compressão e resistência à tração na flexão. Nenhuma das argamassas com fibras apresentaram resistência à compressão superior à argamassa sem fibra. Na resistência à tração na flexão, as argamassas preparadas pelo processo de mistura seca alcançaram resistências superiores à argamassa de referência. A sequência de mistura influenciou significativamente nos resultados de resistência à compressão e resistência à tração na flexão. O comprimento das fibras não influenciou significativamente na resistência à compressão e a resistência à tração na flexão. Na retração, o comprimento das fibras influenciou significativamente nos resultados das argamassas produzidas por mistura seca. A retração de todas as misturas com fibras foi inferior que a de argamassa de referência, comprovando-se o efeito benéfico das fibras nesta propriedade. Com base nos resultados para um teor de 850 gramas por metro cúbico, a mistura seca, empregando a fibra de 12 milímetros de comprimento, se mostrou a mais adequada para a produção de argamassa de revestimento, visando o controle de retração. Obrigada pela atenção.